nível de exigência e um aumentar da qualidade também tem um impacto na organização. Acho que é nos pontos menos positivos que se fortalece a relação. Pronto, és suposto dar uma introdução, não é? Já estou farto de fazer isto, não. Esta vida de youtuber, isto não dá, não. Olá a todos, estamos de volta aqui mais um episódio. Já começou há quase um minuto, mas acho que foi tempo bem investido. Quem estiver a ver isto certamente está impressionado com este arranque. Não é todos os dias que se vê um arranque de um podcast deste calibre. Neste último episódio, terceiro e último episódio, que relembro, isto é um podcast especial no contexto da celebração do 10º aniversário da Pixel Matters, ou, vou repetir a piada pela terceira e última vez, 10 anos sem ir à falência. Espero que o pessoal reconheça o mérito disso. Finalmente temos aqui mulheres presentes. Vamos, loucura total. Cheira um bocadinho melhor nesta sala. E pronto, eu espero que o pessoal não nos cancele por causa disto. Efetivamente, nos primórdios da Pixel não havia muitas preocupações com gender balance. Pronto. Mas não era propositado, era só porque era o que havia, não é? Mas finalmente temos aqui a Cláudia Maria João, vocês já se vão apresentar. E só para dizer, antes de vos passar a palavra, o resto do pessoal já foi apresentado em episódios anteriores. Quem não viu, que vá ver imediatamente, ok? Só para ficar claro. E este episódio em específico é um episódio em que nos vamos focar mais nos últimos 3 anos, mais coisa menos coisa, começando ali mais ou menos em 2020, finais de 2019 e vindo até ao dia de hoje, e estamos a gravar isto em novembro de 2023, é o mês em que estamos neste momento. Portanto, dito isto, e sem entrar ainda nos tópicos, começar por vos pedir para vos apresentar. Faço sempre a mesma pergunta. Porque é que vieram, o que é que vos deu para virem trabalhar para aqui? Não sei quem é que está com mais coragem. Força, Maria. Força, Maria João. Eu sabia que ia calhar para mim. Vamos lá. Eu assumo. Bora. Então, meu nome é Maria João, o André já explicou, sou People Ops Manager aqui na Pixel Matters e efetivamente o que é que me fez vir trabalhar para aqui? É uma longa história, só vou contar uma parte, não é? Para poupar aqui tempo do podcast, mas pronto, basicamente eu na altura em 2020 estava a trabalhar como consultora de recursos humanos, ou seja, relembro que estávamos numa época de Covid, 2019 para 2020, estávamos numa época de Covid e as empresas estavam pela primeira vez a ser obrigadas a irem para remote e como eu já tinha experiência a trabalhar num contexto remote em empresas tecnológicas, basicamente o que eu estava a fazer era dar suporte a algumas empresas a implementar processos de cultura num contexto que é diferente, que é um contexto remoto. E na altura entrei em contacto com a Pixel Matters, que tive conhecimento através de um outro colega consultor e entrei em contacto com a Pixel Matters para perceber como é que estavam neste ponto, se já estavam remote, se não estavam, se precisavam de algum suporte nesta área e até na área de processos de recrutamento também de equipas remote. E efetivamente enviei um e-mail, não me lembro agora se foi para o geral, se foi para ti, André, se foi para o João. Também não sei. Não me recordo. Mas o cold email de vez em quando funciona. Fica aqui quando. uma vez em 1000, mas... Eu acho que nesta funcionou, acho que foi um cold email. Acho que sim. E pronto, fiz essas perguntas e entretanto o João Figueiredo respondeu-me a dizer: olha, recebemos o teu e-mail, gostava de falar um bocadinho contigo para perceber melhor o que é que vocês fazem e também falar um bocadinho melhor sobre o contexto da Pixel Matters. E foi assim que a relação começou. Nós tivemos uma primeira reunião. Tornámos cliente. Exatamente. Tivemos uma primeira reunião em que eu falei um bocadinho daquilo que estava a fazer. O João falou um bocadinho do contexto da Pixel Matters. Na verdade, o João falou muito, mas isso já é comum. Surpresa. Este gajo é a porta de entrada de toda a gente aqui. É verdade, é impressionante. É verdade. Já falaram do Muro de Matosinhos aqui neste podcast? Não era para... Eu usei a expressão e tu disseste, vais ter que explicar e depois não explicámos. Ok, então vou deixar para esta edição de podcast para falarmos sobre isso, que acho que é Mas vamos explicar já agora. É? Então, João Figueiredo é a entrada de muita gente aqui na Pixel Matters e é também conhecido internamente por o Muro de Matosinhos. Isto porque ele efetivamente é uma pessoa muito exigente. Não, o mais importante é, ele é de Matosinhos. Ele é de Matosinhos? Eu não sou Matosinhos, eu vivo em Matosinhos. Pronto, Ele vive em Matosinhos. O que faz de ti ser de Matosinhos, a partir de agora. Pelo menos adotado. A minha filha
é de Matosinhos. Exato. Eu vivo em A Matosinhos. Se algum dia próxima precisas geração. mudares, metes um muro, não é? Metes no carro e levas contigo para. Para o outro lado. Vai passar a ser um muro de Fanzers ou qualquer coisa viajantes. assim. Não. Mas desculpa. E ele é um muro, porque efetivamente ele é muito exigente e muito perspicaz em muitas coisas, de perfil e técnica, e então normalmente barra muita gente. Então ele é um muro. Pronto, vou continuar. Barra muita gente. É difícil. É difícil passar pelo É muro, difícil passar basicamente é pelo isto. muro. É Basicamente verdade, é é isto. verdade. É preciso ter uma certa capacidade. Pronto, e então eu tive uma Se calhar vai estar pequena- pessoal a ver que já teve em entrevistas com e o vai se muro identificar. e vai dizer Vai se- assim, e realmente. Agora não fui só eu. Não é? Afinal, Afinal, o isto problema não é sou uma eu. cena. Afinal, é uma O cena. problema não sou eu, és tu. Se alguém tiver a ver isto e tenha estado numa entrevista com o Muro de Matosinhos, O pá, problema é meu, faz não é favor vosso. de Pá, comentar e dizer eu não passei pelo Muro de Matosinhos. Faça aqui o apelo. Faço parte desta comunidade. Pessoal, obrigado. Por favor, alguém, nem que seja um bot, para alguém que crie um bot e comente. Ao menos para um gajo se rir um bocado. Comentar. Se puder ser. Vamos criar Desculpem. esta hashtag. Muro Desculpa. É o Matosinhos. típico morrer na praia, não Ah, é? Simples. Pronto, Ei, ele manda uma seca, não. Nem. depois Tá aumenta o som do micro dele, que ele disse isto assim timidamente, mas o pessoal lá em casa convém ouvir esta Ouvir. piada. Assim também conhecem melhor o Teixeira. Exato. Então, eu tive uma Bem, primeira. deixa o Muro dizer qualquer coisa. Ah, tu queres Diz. começar? Não, termina. Eu Depois. tive a primeira reunião aqui com o João, onde falamos sobre muita coisa, mas principalmente sobre o estado, na altura atual, da Pixel e em que é que estavam possivelmente a precisar de suporte, o que é que já tinham implementado, já tinham muita coisa. E foi assim que a relação começou. Nós combinamos que, depois de outras reuniões, combinamos que eu iria fazer um projeto a 6 meses na Pixel, em que iria trabalhar em alguns dos processos já existentes, tornando-os mais remote-wise, trabalhando também algumas questões de cultura que poderiam não estar tão trabalhadas. Iria também, junto com a equipa que estava a trabalhar comigo, fazer processos de recrutamento, portanto, recrutar pessoas para a Pixel, e assim foi. Comecei a trabalhar em novembro de 2020, portanto, faz depois de amanhã 3 anos. E Já foi passaste o no período dia dos 11. dois, nós já falámos disto num episódio anterior. Exato, e pronto, e aqui estou, e entretanto vamos falar um bocadinho sobre a equipa de People Ops. Cá Para frente. estás. Passaste a fazer parte integrante Exato. da equipe. Sim. É isso. Eu. E agora és tu. Ora bem, eu sou a Cláudia, Marketing Manager. Entrei na Pixel em junho de 2019, há 4 anos, este ano. Porque é que eu quis vir para a Pixel? Antes de mais, eu quero contar uma história muito engraçada, que Ui. foi... Um Figueiredo. Não, Meu. eh, Já estou com medo. isto foi no escritório antigo, anterior a este, e eu lembro-me de ir à primeira entrevista com o André e com o Luís. Eu lembro-me de estar a subir as escadas e pensar, fogo, esta malta fuma imenso, não sei porque, Falámos disso num episódio anterior. não sei o que é que se passa aqui, mas esta É. malta fuma imenso. Tenho que considerar isto na minha escolha, porque eu não fumo e não penso em fumar e estar todos os dias a englobar Claro, com este cheiro. dentro do cinzeiro é chato. E só depois é que eu percebi que era uma discoteca por baixo, mas eu acho que isto foi depois de entrar na Pixel. Antes disso ainda não tinha Ainda percebido. bem, se soubesses, se calhar. E lembro-me de sentar no sofá e estar a pensar nisso. Pois. Que era este, já agora. Que era este. Foi icónico. todo limpo e que já não Já cheira. não cheira Já não cheira, já não fumo. cheira. Sofá icónico da Pixel Matters. Icónico. Exatamente. Pronto, e porquê é que eu quis vir para a Pixel? É muito simples, por questões também. Sabia, obviamente, porque o André e o Luís tinham-me dito, e depois o João, que havia muito legado em marketing, que não havia equipa, que era uma oportunidade também que eu estava à procura, que era começar algo de raiz a nível também de marketing. E por outro lado, também já conhecia a Pixel há alguns anos, pelo André. Acho que foi num evento qualquer, que eu não me lembro onde é que foi, que eu lembro de ver o André falar sobre a Pixel, e lembro de pensar, fogo, quantidade de speakers que estavam lá, epá, esta pessoa não é tipo, está aqui mesmo sem Sem BS, bullshit. sem BS mesmo, sem É bullshit. isso. E gostei bastante, e lembro até de ir voltar à empresa onde estava antes e falar sobre isso. Pronto, então quando houve a oportunidade de eu enviar o CV para a Pixel, lembrei-me disso, e depois no processo de escolha e de recrutamento, para além do desafio,
acho que a cultura em si fazia todo sentido para mim, porque a cultura da empresa onde eu estava era muito mais formal, não fazia muito sentido para mim, e claramente a cultura na Pixel fazia muito mais sentido de acordo com a minha personalidade. E acho que foi mesmo essa a escolha que eu fiz, e foi por isso que eu quis vir trabalhar para a Pixel, para além do desafio. Foi a questão cultural de, pá, eu aqui vou-me sentir à vontade, vou sentir com pessoas que eu posso estar à vontade e ser eu mesmo. Pronto. E foi isso que me fez decidir vir para a Pixel, no fundo. Muito bem. De realçar, pelo menos a minha ótica, que o teu CV foi dos mais criativos Ai, e mais disse João dizer e melhor bem criados Portanto, em dicas de CV candidatura. é é isto, com a Cláudia, ouvir isto por pesquisa no LinkedIn. matezinhos é... Ouvir isto, amor, uma Não é Já desinspirada. me verdade, fez... Já fez o dia. Made your day, made your day. Fiquei... É verdade. Pensei é que verdade. ias dizer que Quando te... depois da entrevista. depois da entrevista foi... Ou seja, tive a entrevista Essa- contigo eu com o lembro Luís. dessa. Depois tive uma segunda entrevista com o João e eu lembro-me de pensar, fogo, isto aqui é mesmo sério, porque o João estava numa mesa enorme. Tipo Putin, aquela. Sabe Mesa o muro enorme. e o Putin ali. O João do outro lado, Bom respeito, claro. com 3 cadeiras de intervalo entre o André e o Luís. E eu pensei, fogo, isto é mesmo muito sério. 3? Os três com Vocês estavam o André, o Luís e o João Isso mesmo era aqui à minha estratégico. frente. Isso era estratégico. E eu acho que ele estava com uma caneta até a bater na mesa. Então, vamos aqui. Isso é muito a João Figueiredo, tenho que dizer, eu Uma tenho a certeza que isso aconteceu. Uma Claro, uma caneta. caneta qualquer. E depois eu lembro de ele fazer umas perguntas e depois viraste a mim e dizer: então, tens perguntas? E eu, bem, eu tenho, mas tenho um bocado de receio de fazer as perguntas, visto isto aqui é muito Claro. sério. É que era, sei lá, aquilo parecia um negócio de 1 milhão de euros ou algo do género ali naquela mesa. Porque era uma mesa gigante, parecia. Era Ainda uma bem. mesa Está gigante. ali a mesa ainda. Está ali a mesa ainda. Mas pronto, mas fiquei a pensar, ok, isto é mesmo muito sério. E pensei também, quando saí com o João, era uma pessoa muito intimidante. Eu, Jesus, não sei como é que eu sobrevivi àquilo. Mas consegui, fiz Fizeste uma algumas boa perguntas. leitura. Fizeste uma Sim. boa leitura. Foi uma E boa fiz algumas pré-leitura. perguntas, Sim. até consegui. Aliás, eu saquei o telemóvel e o João começou a olhar para mim, já, pronto, já vou levar com esta aqui e fazer não sei quantas perguntas. Estavas no Google a ver. Tava. Não, What tava to com- ask during an interview. Estava com, Já tava com era do notas. AI. Não, estava mesmo Não com era, notas. não Eu era. preparei-me e tudo, um monte de perguntas. Eu acho que o João não estava à espera que eu fizesse Por- tantas perguntas. Estava, estou Estavas? sempre. Não é verdade, dá sempre a liberdade para fazer perguntas, sempre. isso faz parte do processo de recrutamento. Eu acho, obviamente. eu acho Um bom que processo. É o único gajo que está debaixo da série. Incrível. Não, eu por acaso até achei que a tua entrevista foi das mais tranquilas. foi. Foram feitas. Eu acho. Pensei Porque que ias- desculpa. havia já uma análise muito forte de confiança na entrada para a última entrevista. Ok, isso eu não sabia. Não, tu não tens de sabias, saber. claro. Sabia. Eu comecei por te Estava fazer um ali. elogio ao CV. Pois foi, pois foi. Mal eu sabia que aquilo era. Top. Não, os CVs em geral são sempre muito maus. Pois eu aprendi isso, mas no Em do geral, lado de recrutamento. lamento. Malta da IT tem que melhorar isso. Pensei que ias dizer Ok. que depois, quando vieste a última entrevista e fizemos-te uma proposta, Foi foi, na- foi de comboio contigo para casa. Pois foi, fomos. Para casa, salvo seja. Pois foi, Tipo, pois lembras? foi. Nesse Sim. dia, por acaso, foste eu para ia para a casa Valongo? da minha mãe Sim, foste para Valongo e eu saí em Rio e Tinto. tu saíste na Rio Tinto e foi tipo, Grandes aquilo era a terras. entrevista ao final do dia, Pois não foi? foi, Foi pois tipo, onde é que vais? Vou para São Bento. Olha, eu também. Yeah, pois Vais foi. para onde? Para Rio Tinto. Pronto, o comboio é o mesmo. E fomos, não foi? Pois foi. É assim, Eu foi lembro. logo. E falámos um bocadinho também. Falámos um bocadinho mais. Mas foi. Grandes peripécias, não é? Agora, hoje em dia, se fosse em 2023, clicavas no botão do Google Meet e ias fazer xixi Pois ou é, qualquer pois coisa assim do género. Não era a mesma coisa. Não aliás. era a mesma Não, coisa. Não. não era a mesma coisa. Estou com o remoto perde-se algumas coisas. Eu acho que sim, especialmente da parte das entrevistas, acho que deu para perceber logo, imediatamente, a cultura só de entrar e estar no sofá e ver as pessoas E passarem o lá para o outro. cheiro. O cheiro. A Pensei, esta fumo. malta é fixe, mas não é bem a minha cena. Há uma coisa que mudou nas entrevistas, já acho que deve ser comum após o Covid, que é
A partir de agora, raramente há entrevistas ao final do dia ou muito cedo. É quase sempre tudo dentro do horário de trabalho. Sim, 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 Sempre, sim, sim. sempre, sempre. Pois, sempre. sim. Eu lembro Porque que foi... de antes ficávamos muito, ou vínhamos fazer às vezes entrevistas até às 7 da manhã, antes Sim, sim. do pessoal entrar em trabalho, ou fazer entrevistas à hora do almoço, ou fazer Uhum. entrevistas a partir das 6, às vezes já tinham até às 7, 8 da noite, e agora a maioria das entrevistas, pá, tem a ver com a flexibilidade de horários, do pessoal estar em casa. Exatamente. Muito obrigado pela tua introdução, pelas vossas introduções, sim senhores, boa contribuição. Se calhar para lançar então aqui os temas de debate e pensando assim numa ordem mais ou menos cronológica, nós no final do último episódio terminámos a falar um bocadinho do evolução dos modelos comerciais, do foco no team retainer, que são as equipas multidisciplinares, depois também sobre a constituição de uma equipa de leadership, maioritariamente orientada aos departamentos core da empresa, de design, engenharia e product. E depois, entroncando, fazendo aqui a ponte para o ano 2020, nós fizemos um retiro estratégico numa casa muito fixe em Mondinho de Basto ou algo do género, onde falámos de uma série de coisas e fizemos uma série de... Tínhamos uma série de planos ali no final de 2019 para o ano 2020. E pronto, e estávamos muito longe de imaginar que depois em março de 2020 o mundo parou, e chegou cá, bateu-nos a pandemia à porta, que obviamente nos fez a todos, não é? Globalmente mudar muita coisa e refletir sobre muita coisa, e pronto, o impacto acho que é escusado de falar porque as pessoas entendem, apesar que nós vamos falar mais especificamente das coisas que fizemos e do impacto que teve em nós e tal. Pegando já nesse ponto do impacto que teve em nós, se calhar será importante só para contextualizar o pessoal lá em casa, que nós nessa altura, em finais de 2019 início de 2020, éramos uma equipa de à volta de 40 pessoas, penso eu, 38, andávamos Sim. ali 35 a 40, sim. por aí. Como tínhamos dito no episódio anterior, no final, aliás, no início de 2019, conseguimos o nosso primeiro projeto de cliente team retainer, com uma equipa muito grande, que inicialmente começou com 5, depois dobrou mais ou menos para as 10 pessoas a tempo inteiro. E sucede que depois bateu o Covid, nós tínhamos uma renovação contratual nesse mês, mais coisa menos coisa, e era maio, abril, era assim qualquer coisa, e nesse momento o cliente deu-nos basicamente uma termination notice. Nós naquela altura, essa equipa e esse cliente representavam... No dia 25 de Abril, sentamos com Era o um cliente feriado? no dia de feriado. Foi, não foi? 4 e meia da tarde. Esse Feriado. detalhe já não me lembrava, mas é bem metido, bem metido. E pronto, ou seja, e de repente ficámos com uma situação para gerir, naturalmente que o pessoal não deixou de trabalhar no dia seguinte, não é assim que as coisas funcionam, mas também para uma empresa da nossa dimensão substituir, arranjar projetos para aquela gente toda, também não é uma coisa que também se faça de um dia para o outro. Então nesse momento de repente ficámos ali sem cerca de 35%, mais coisa menos coisa, da faturação da empresa. Também foi um erro deixar que um cliente tenha tanta expressão nesse aspecto, mas igualmente importante também tínhamos a nossa equipa de engenharia praticamente metade, quase, mais coisa menos coisa, alocada àquele projeto e àquele cliente, e foi uma altura, foram ali uns meses complicados também a nível da sociedade e mundial, ninguém sabia muito bem o que é que aquilo ia dar, estava toda a gente ainda a palpar muito terreno, e nós passámos ali pela primeira vez na história da Pixel, ou seja, estamos aqui no nosso 7º ano, um período de ter muita gente livre, sem trabalho, que é uma coisa normal em empresas que têm o nosso modelo, mas que connosco, pá, por uma razão ou outra, nunca aconteceu, pelo menos naquela dimensão, naquela magnitude, múltiplas pessoas sem trabalho.
E pronto, dado este contexto, acho que abrindo aqui o debate, não é? Acho que é porreiro a gente falar sobre, pá, relembrar um bocado esses momentos e como é que vocês se sentiram e como é que as coisas que nós fizemos, e que acho que era importante, acho que Sim, era interessante para o pessoal falarmos sobre isso. eu acho que o primeiro ponto que abordaria aí seria efetivamente a detecção da parte da sociedade, mas em concreto da organização da Pixel, que o Covid iria efetivamente ser um problema, ou um problema social, não para a empresa particularmente. Nós, na altura, tínhamos uns eventos, que era uma espécie de All-Hands, que se chamavam os Pixel Talks, ah, que, que terão arrancado para aí em 2017, 2016, não me lembro, e eram feitos mais por necessidade e às vezes até de uma forma informal, mas por volta de 2018 para 2019 já era uma coisa que acontecia trimestralmente, quase no término do trimestre, e era um espaço onde nós falávamos para a equipa e com a equipa, e até dedicávamos uma grande parte do dia a isso. Uma All-Hands mais estruturada, digamos assim. E fizemos uma All-Hands na altura no dia 6 de março, se não me engano, uma sexta-feira. E o último tópico que falamos foi Covid, essencialmente, ou seja, para perceber como é que a equipa se estava a sentir em relação à existência da pandemia, às notícias. Naquela altura era a Itália que estava mais sobrecarregada, principalmente a zona norte. Já ah, tinha alguns casos, sim. muitos casos, até era quase inevitável. Ainda não tinha havido, se não me engano, o primeiro caso em Portugal. Mas foi nesse dia, à tarde, ou uma coisa. Pronto, e a equipa, alguns revelaram alguma ansiedade, sabe, de andar de metro, preferiam vir a pé para a empresa, etc e tal. Outros ainda não estavam muito conscientes do que é que se poderia estar a passar. No dia 10, e quase adivinhando e antevendo o que é que iria acontecer, ou seja, na segunda ou na terça-feira da semana seguinte, sentamos e começamos a preparar um plano de contingência para aquilo que se viria a adivinhar, e comunicamos logo no dia a seguir que no final daquela semana iríamos todos remotos, e o Estado, pois, vai no dia 13 ou no dia 14. Obrigou. Obrigou mesmo isso, então nós já tínhamos tomado essa decisão interna, o que a equipa na altura até ficou muito satisfeita, culturalmente, pela rapidez com que preparamos e pela atividade, pelo menos eu tenho Uhum. essa perspectiva. E pronto, e efetivamente acabamos também por acelerar. Tínhamos estado a falar no final de 2019 na possibilidade de estender aquilo que era a nossa política atual De remoto. de remoto, que nós chamávamos de work from home. Na altura, em 2019, o work from home era uma política que é praticamente aquela híbrida que agora existe Agora no sim. mercado, que era 2 dias à escolha do colaborador, por semana, Remotamente, não é? Se não tenho erro. remotamente, e os outros 3 também à escolha ou mediante necessidade de trabalho, no escritório. E estávamos precisamente no final de 2019 e início de 2020 a falar sobre a possibilidade de permitir o remoto a tempo inteiro. Na altura achamos que talvez a organização ainda não estivesse pronta para isso, e que precisaríamos fazer algum trabalho operacional e estratégico, para preparar a organização para essa possibilidade futura. Mas a Covid acabou por pressionar isso, acelerar esse processo, e para o mal e para o bem, apesar de que, até falamos isto, acho eu, que no segundo episódio, ou no primeiro episódio, onde falamos que já com os nossos clientes nós tínhamos processos remotos super desenvolvidos, e então, do ponto de vista de trabalho de cliente, houve praticamente zero trabalho a fazer. Sim. Do ponto de vista cultural, foi aí onde se colocou o desafio, e que acabou por marcar o resto do ano de 2020 e o ano de 2021. Nós, por acaso, no final do ano 2019, início de 2020, antes da pandemia ter chegado, tínhamos identificado um problema, recordo-me disto, que era, havia muita falta de documentação, ou seja, como tínhamos muito uma cultura office-driven e muito ou seja, éramos
ainda tínhamos uma mentalidade, se calhar, de uma empresa muito pequena, quando na realidade já éramos uma empresa média, digamos assim, com as tais 40 pessoas já foram referidas. Fomos ao longo dos anos deixando questões como a documentação muito, muito para trás, nunca era uma prioridade. E então decidimos achámos que era importante que tínhamos que mudar isso e fizemos duas coisas que acho que foram duas grandes decisões. Também este podcast não pode ser só o Wood, tem que ter aqui alguma coisa decente. Que foi, adotámos o Notion. Ok. Yeah. Ou seja, fomos early adopters do Notion, que se revelou uma ferramenta absolutamente central para a empresa em muitos níveis, incluindo E muito à nossa imagem. muito à nossa imagem, um produto que dá gosto de usar e tudo mais. E adotámos pela primeira vez, e foi uma coisa que correu super bem, uma coisa que denominámos na altura de um moto cultural, que era tipo uma hashtag. Na altura fizemos de propósito para o pessoal usar a hashtag, que era document and share, ou seja, era document no sentido de comentar, ou seja, era um incentivo à documentação. E também nessa altura estávamos a tentar integrar na empresa uma maior cultura de partilha nas pessoas, de forma transversal, e então era documentar e partilhar o nosso conhecimento, o que nós aprendemos, as nossas experiências, o que correu mal, o que correu bem, e partilhar de forma, seja no formato de blog post, seja no formato de social media, seja no formato de podcast como estamos aqui a fazer, seja como for. E por acaso, pronto, por sorte, acabou por correr, o timing foi ideal, porque a realidade é que depois então, como foi falado, passado 4 meses, nós e toda a gente fomos forçados a trabalhar, a estar 100% remoto, e nós até estávamos minimamente preparados. Não sentíamos que estivéssemos totalmente preparados, mas o facto de termos definido aquele moto deu-nos ali um foco. muito natural. Ou seja, não foi o remoto, não foi o Covid que nos trouxe aquele foco, já era uma coisa que estava, digamos, pré-decidida, que queríamos remar para aquela direção. Pronto, e acabou por ser um semi-golpe de sorte, que em termos pelo menos do timing, e correu bastante bem, e acho que essa cultura de documentação e de partilha também dura até hoje, e já é parte integrante, não é? Eu acho que isso foi efetivamente basilar, porque a mudança para remoto, embora lá está em muitas vertentes, principalmente com clientes, não foi uma mudança de 200%. Acho que tivemos sempre que nos adaptar. Ter essa documentação acho que foi crucial, ou ter alguma documentação já foi crucial. Pessoalmente, até para mim, acho que a mudança para remoto, nós já éramos remote friendly, digamos assim. E eu era aquela pessoa que estava sempre no escritório. Nunca, acho que só usei os Sim. dias de remoto. Foi assim. Aliás, nós chateávamos para tu ficares em casa de vez em quando. Para estar de remoto de vez em quando, mas sim. Eu acho que isso foi uma mudança para mim. Agora, obviamente, vejo remoto é o contrário. Ainda que, obviamente, o espaço físico é sempre importante, mas acho que isso, pelo menos no contexto do departamento de design, tivemos que nos adaptar em várias coisas que até aconteciam no escritório, que é tínhamos sessões de feedback. Muitas das coisas eram feitas, estás ao meu lado, vou falar contigo, vamos já pôr as coisas a andar. E então nós tivemos que readaptar estes processos, que de certa forma levaram à criação de mais documentação, levaram à criação quase ali de subprocessos sobre como agir em design critiques, sobre como falar, quando é que devemos ou não abordar determinadas pessoas, de que forma, em que medida. E acima disso até a nossa forma de trabalhar e as nossas ferramentas, porque tivemos que nos começar, foi aqui até um bocadinho parte do impulsionador da nossa mudança até para o Figma, porque tinha um fator de colaboração muito mais ativo, e que era uma coisa que nós sentíamos que Exato. estava em falta e que nunca tínhamos sentido, porque na verdade estávamos sempre no escritório, então não era uma questão sequer. E então acho que isso foi um bocadinho por aí o que aconteceu no contexto de design, e de certa forma também um impulsionador de criação de nova documentação de design, de coisas que estavam muito centradas, que estava dentro de cada um de nós e que nós passávamos em onboardings, e eram unwritten rules, basicamente. Exato. Que nós tivemos que nos esforçar vamos ter pessoas remote a entrar,
a ter um onboarding que vai ter que ser diferente, a ler documentação que tem que existir, sem estarmos em 3, 4, 5, 6, 7 chamadas ali a passar a informação toda, que na verdade era o que acontecia no escritório, eram sessões muito presenciais e era tudo muito orgânico. E então acho que isso foi assim uma grande mudança. Em cima disso, eu também acho que uma das coisas que, e acho que nas vossas equipas vocês também devem ter sentido isso, eu acho que todos sentimos um pouco, foi a parte do contacto pessoal. Houve ali aquela sensação de que nós estávamos no escritório também sempre num contexto de trabalho, mas também havia a parte de contacto mais emocional e a parte humana. Nós tivemos que começar também a conseguir readaptar-nos, a criar sessões e a criar cerimónias dentro do departamento que permitissem, de certa forma, durante este período de Covid, aproximar a equipa. Sessões mais de lazer, sessões mais de chit-chat e coisas que também se desviassem um pouco do âmbito de trabalho, ainda que fossem dentro do contexto. E eu acho que foi durante os primeiros largos meses, foi quase fazer o shift de mindset de ok, nós temos que manter aqui a equipa junta, unida e dentro dos mesmos processos, mas também garantir que aquilo que nós tínhamos no escritório não era perdido e nós conseguimos manter totalmente. E acho que Acrescentar que houve feedback da equipa nesses 3, 4 primeiros meses, quando fomos para casa de Covid, onde houve quase um sentimento para alguns dos colaboradores, muitos deles ainda estão connosco, quase de perda cultural, porque havia tanta familiarização com proximidade física, apesar da política do work from home, que houve uma espécie, eu não vou dizer o sentimento de luto, que parece exagerado, mas passaste do 8 para o 80 ou algo in between. E estavas tão habituado a estar com as pessoas, a ir beber uma cerveja ao final do dia ou ir almoçar todos os dias ali, a comer uma francesinha, ok? E de repente passar uma tarde completamente separados, embutidos nos seus projetos e por mais iniciativas que houvessem, houve quase um sentimento inicial, um bocadinho reativo também, mas de perda cultural, digamos assim. E a vários níveis, não é? Havia componente da equipa em si, estava a falar da equipa de design, mas depois também havia a ligação com o resto da empresa, ou as equipas de projeto, e depois a sua ligação com o resto da empresa, que teve de passar a ser muito mais intencional. Os silos. Exato, os silos. esses silos eram um risco. Isso foi um dos problemas da engenharia, porque nós estávamos já com uma dimensão em engenharia de 20 pessoas, mais ou menos, quando perdemos o Project Running. A perda do projeto foi progressiva, mas eu lembro que uma das maiores queixas que estavam a existir é que realmente nós estávamos com 5, 6 projetos talvez em paralelo, e aquilo que havia no dia a dia que estavas a comentar, de tocar no lado e pedir ajuda em equipas de outros projetos, deixou de existir. Passou a existir silos de projetos remotos, e esse foi um dos maiores problemas que nós tentámos colmatar também com eventos diferentes, mas depois também, como já tem vindo a ser normal na Pixel, olhar para estes problemas e desafios como oportunidades. E eu lembro que a meados desse ano nós acabamos até por promover o Gil Mendes, que era o team lead daquela equipa que acabamos por perder, a principal engenharia na altura, que foi para fazer uma espécie de ligar estas pontas todas de equipa, mas muito no terreno, e a equipa deu muito valor a isso e foi uma aposta muito ganha da nossa parte na altura, e acabou por reduzir um bocadinho esse estilo de equipa, mas obviamente foi muito diferente este shift grande para o remoto. Em termos de processo de engenharia não mudou muito, estávamos habituados a trabalhar tal como design e produto remotamente com os clientes, portanto isso não mudou em nada, foi mais esta componente familiar que falaste, João, que foi preciso compensar de alguma forma. E eu acho que depois também houve outra coisa que aqui aconteceu, principalmente na minha esfera, não é? Que é a criação da equipa de produto. Primeiro a tomada de decisão de como chamar, que nome dar. Nós debatimos muito isto da gestão de projetos, gestão de produto, e elas não são antagónicas. E decidimos por produto, e acho que foi uma decisão bastante acertada, que ainda se mantém até o dia de hoje. E ali no pós-Covid, devido à saída do Ronin, e não só, porque houve vários outros clientes que tiveram ou problemas. Foi um ano conturbado. Exato, muitos, porque houve alguns clientes que olharam para aquilo como uma grande oportunidade de crescimento, porque tinham boa parte dos seus negócios ancorados na componente digital, e houve outros que tiveram preocupações fortíssimas, e houve ali uns meses bastante puxados, até algo
de descoberta, que acho que depois levaram uma decisão, quase uma reestruturação soft e prolongada no tempo, por assim dizer, de reestruturar a equipa, de dar o nome de produto, de tentar trabalhar um bocadinho mais esse mindset. E até do ponto de vista de formação da equipa, o meu desafio aqui acabou por ser contratar um género de primeira iteração da equipa de produto totalmente remota, porque toda a Sim. base da equipa de produto na altura foi a primeira contratação entrou na empresa, se não estou em erro, em setembro desse ano. E depois, pronto, houve outras que seguiram até o início de 2021, mas foi tudo já em contexto remoto, por isso toda a componente do onboarding, que ainda estava já há pouco a falar hoje, já foi um desafio ali diferente, mas tinha também um revés, que era do ponto de vista cultural, também estava ali a ser um pouco abanadas as bases, mas sem haver um desrespeito para com o legado, que era algo que nós valorizávamos muito Claro. e sempre valorizamos, de respeitar a nossa forma de fazer as coisas Sim. e de manter aquela nossa raiz. Eu só ia dizer uma coisa, que é, eu acho que uma coisa também que acho que é importante de dizer é que, e acho que é uma coisa que eu acho que nós, digamos, coletivamente fizemos bem e é uma coisa da qual acho que nos devemos de certa maneira orgulhar, que é essa reação ao Covid, ao contexto do Covid e o que é que aquilo trouxe. Eu lembro que nós fizemos algumas comunicações à equipa, já foram aqui referidos planos de contingência. Na altura nós até publicámos o nosso contingência público para as pessoas, tipo outras empresas, poderem duplicar o documento e usá-lo, pá, com pequenas adaptações no seu contexto, porque Uma primeira instância. Sim. quem é que estava habituado a fazer um plano de contingência dentro de uma empresa até 2020, não é? Tipo, não é uma coisa muito Sim, a não corriqueira. ser empresas mais estruturadas. Sim, exato. E outra coisa também que acho que também eu pessoalmente, que é uma coisa que acho que é motivo de orgulho, tem a ver com a rapidez de clarividência na definição da política. Eu fico um bocado chocado como é que até hoje ainda há empresas que não têm uma política de office versus escritório, tipo, pá, totalmente clara. Tipo, mesmo empresas gigantes, e nós em junho de 2020, está no nosso blog, podem ir ver. Aquela dica. Exato. Nos outros episódios Mandaste aconteceu bem. muito. Não, já fiz muitas Estás a assim. Para fazer- case studies. Exato. para Para case case Foi studies. mais para case studies. Estás forte, estás forte. Mas partilhámos então um blog post em junho de 2020 chamado Remote as Default, The Office as an Option, ou seja, e que é a política que temos até hoje. Ou seja, nós no período ali de 3, 4 meses conseguimos realinhar-nos internamente e definir uma visão conjunta que fazia sentido para todos e que claramente era tipo o futuro, digamos, o novo paradigma do trabalho. E acho que isso até hoje tem-nos servido bem e é uma evidência que efetivamente estávamos certos da perspectiva da maior flexibilidade, expectativa das próprias pessoas de flexibilidade e de liberdade de escolha e da necessidade das empresas se adaptarem ao contexto remoto e as coisas funcionarem tão bem como funcionavam quando estávamos a trabalhar presencialmente, como vocês já referiram aqui, e pronto, e acho que foi um ponto importante. Sim, ainda que a cultura remota, de certa forma, já tivesse evidenciado na área da IT pré-Covid, mas a adoção a uma larga escala Mainstream foi ali, sim. foi ali, sem dúvida, e pronto. Acho que foi Ah, também um bom teste, por assim dizer, para nós, como grupo. Pronto, alguns de nós já trabalhávamos juntos já há alguns anos, mas tínhamos tido aquele alinhamento no final de 2019 e de repente o ano 2020 vem, não é? Mudou muito, mudou tudo. E colocou um bocadinho à prova também essa nossa capacidade de colaborar rápido e de realinhamento. até foi um bocado mais desafiante do que isso, porque alguns de nós até já éramos pais recentemente e Sim. tivemos que fazer inclusive turnos
em contexto de família para Sim, conseguir. tu, Eu fiz turnos, vários turnos. Jesus. E para conseguir dar vazão para tudo, mas curiosamente até foi das alturas onde eu, a título pessoal, me senti mais motivado para trabalhar no sentido de missão, perante esse contexto. Sim, o meu era bebezinho, ainda não, ainda não dava tanto, não tinha tanta mobilidade, mas sim, eu não me lembrava, A minha filha deixou de fazer cestas ah, durante essa fase. 2 semanas depois Pois, de irmos para casa. ok. Ok? Foi Foi só. o timing certo. Porque Timing. percebeu-se que estava em casa constantemente. Foi interessante. Mas Pois. pronto, isto não é um podcast familiar. Não é um isso podcast familiar, não mas eu Mas pessoalmente esse já não me contexto- lembrava desse Esse contexto. contexto existia. Sim, era agressivo, era agressivo. Teria sido pior agora, porque agora a Pixel virou uma máquina de fazer bebés. Aí agora teria Não entendo sido, o que queres claro. dizer com isso. Se não teria fizesse sido mais cestas, agressivo. O Tiago usou ali uma expressão importante que eu acho que também foi um dos grandes pilares e motes do ano 2020, que foi o olhar para as coisas como uma oportunidade. E foi efetivamente aquilo que nós fizemos, ou seja, nós percebemos pronto, que o que é que estava a acontecer, havia muita incerteza no ar, mas ao mesmo tempo também fizemos muitas comunicações no sentido de acalmar as pessoas e dizer ao grupo que, pá, que isto, pronto, há aqui um período de instabilidade, de conturbado, a economia, principalmente a economia física, está completamente parada, mas que ao mesmo tempo, tal que também já referiste, a economia digital, em muitos casos, e nós acabamos por também surfar essa onda, cresceu muito em Imenso. muitas áreas diferentes. Principalmente no final do ano. Sim, mais para o final do ano, ou seja, Segunda metade do ano. houve ali Segunda um metade período do de ano. pânico, claro, entre Sim, ali março. 2-3 meses. Aí foi um período de pânico, mas depois as coisas, lá Subiu está, tudo a pique. subiu tudo a pique, e a nossa comunicação, ainda antes de haver essa subida, foi sempre de, pá, vamos nos preparar enquanto a tempestade está lá fora, para quando ela passar, estamos prontos para surfar esta a nova fase. Eu, na verdade, sinto que isso é o mindset da Pixel muitas vezes, e muita coisa. De Sim, nos prepararmos, de não esperar, de não sermos reativos, de sermos mais proativos nas ações. Sinto que isso é muito comum. sim. É aproveitar os eventos negativos e vê-los como oportunidades para disrupção. Aquilo que eu diria nesse contexto é o seguinte, ou seja, hum, isto foi um, um grande evento disruptivo a nível social, mas que afetou sem dúvida a Pixel e todos os nossos clientes à nossa volta. Como o André disse, havia muita incerteza, mas, ou seja, relembrando aqui, a leadership estava mais ou menos formada para aí há um ano, se calhar um bocadinho menos, até. Ainda estávamos quase num processo de integração ainda contínua do Luís, do Tiago, do Rui Martins, que teve no episódio anterior, e do Teixeira, nos roles indicados. E havia um reconhecimento perante uma organização que tinha chegado ali à volta dos 40 pessoas, que haviam várias coisas que nós devíamos ter feito a nível operacional e organizacional quando éramos 20 a 30, e que agora estávamos numa espécie de legado, num déficit, quase numa dívida técnica, ok? E então, quando aconteceu isto e a perda do Ronin, que levou até à saída ali de um grupo de 5 a 10 pessoas, assim de forma progressiva, nós vimos a oportunidade como, ok, vamos olhar para as operações da empresa, vamos tentar reestruturar a empresa organizacionalmente e desenvolver, principalmente fazer um boost ao departamento de marketing, que naquela altura eras tu e talvez o João Larcão, que era o marketing designer, se não me engano, e iniciar a formação daquilo que nós agora chamamos de equipa de People Ops, ok? Por curiosidade, nós efetivamente fizemos um teste com uma empresa, ou seja,
a forma como tentamos arrancar People Ops foi através de fazer um teste com empresas externas de serviços, ok? Então, quando tu efetivamente enviaste esse e-mail, esse cold email, eu lembro que não respondi logo. Eu demorei para aí 2 a 4 semanas a responder. Porque eu e o André estávamos a fazer um teste com outra entidade e não estava a haver um alinhamento claro, porque aquilo que estávamos a tentar fazer era encontrar um primeiro recrutamento. E por curiosidade, eu já tinha passado pelo teu perfil no LinkedIn e tinha dito ao André que aquela pessoa tinha o perfil do LinkedIn indicado para aquilo que eu perspectivava para um arranque de uma. Tu não podes não recordar isso, mas eu fiz. Mas não desconfio, Não, acredito. não, pá. O que vinha Eu do sei que sim. Matosinhos é um elogio. Sim, é. O teu LinkedIn devia estar bem cheio de emojis. Não, era um híbrido entre Maravilhosa. anos de experiência e em que empresas, etc e tal, porque nestas áreas complementares já há muita áreas complementares, ou seja, recursos humanos, marketing, etc e tal. Não me entendam mal. Há muitos profissionais de diversas indústrias que não IT, e às vezes torna-se difícil encontrar o perfil indicado para uma empresa como a Pixelmatters e que fala efetivamente o nosso idioma de comunicação, de organização, de forma de estar. E essa terá sido a principal razão que eu aceitei ir falar que na altura Ele quando- aceitou-me. Ele aceitou. ir Exato. falar Não com é a- assim, respeito, atenção. ir falar com a Só estás aqui porque ele aceitou. Estás a perceber? É verdade. não. Nós Estou a brincar, estou a brincar. Pessoal que não não é fica fácil. a pensar coisas, meu, que isto não calma, é fácil, não calma. é fácil ir abordar, aceitar Não todos tem- os Um cold convites email, Claro. sim, e os sim. cold emails de São às de dezenas. É todas as verdade. empresas que querem prestar serviços Sim. de automação, de recursos humanos, de recrutamento, é difícil, ok? E então foi o cruzamento do teu cold email na altura estavas na Reworking, Uhum. que era uma empresa também tua, com o teu perfil que levou esse contacto e a arrancar efetivamente o primeiro grande projeto e que deverá ter determinado em grande parte o ano de 2021, que foi o investir forte e feio em People Ops, na gestão de pessoas, em medidas e nas condições da empresa e dar aquele salto cultural que nós tínhamos iniciado no pós daquela crise de 2017 que tínhamos arrancado em 2018. Essa foi a oportunidade de ouro de estabilizar a organização definitivamente à volta daquilo que são políticas e guidelines culturais e a forma como nós vemos a gestão das pessoas e dos colaboradores dentro da empresa. Já falamos um bocadinho sobre como é que em 2020 estava o estado atual da empresa e o João estava a dizer que já na altura identificaram que alguns projetos e algumas melhorias já deviam ter sido feitas logo desde o início do ano. E daí surge um pouco entre conversa e João, acredito eu, aqui a necessidade de desenvolver uma equipa de People Ops, ou pelo menos uma equipa na área de RH, apesar de que na Pixel já existiam bastantes projetos e bastantes processos a decorrer nessa área. Então, basicamente, depois do tal cold email que eu enviei e do qual o João aceitou falar comigo, Está on the record, está on the record isso. exatamente, em novembro de Mas efetivamente, deixa-me só dizer, não queremos que o pessoal que ouça isto ache que a gente efetivamente responde a todos os cold emails Não. ou aceita infelizmente não. todas as reuniões, porque efetivamente são às dezenas por semana e pronto, É não dá verdade. para tudo. Eu até devia tirar o meu número de telefone do LinkedIn, Tens Tens o lá número de isso, telefone meu. do Eu tenho lá. LinkedIn. Ixi, mas avancemos, eu Pois. sou um confiante. kamikaze, Eu vou até meu. ao- Não. Desculpa. Não, Até ao tranquilo. Podes fim. voltar à Tranquilo. seriedade. É que agora sabem que tu moras em Matosinhos, Que tens o teu stalker. número de Matosinhos. telemóvel. Isto é um Já problema. dá para fazer um trace. Cuidado. Já dá. Cuidado. É agora que vais pegar no teu LinkedIn. É E Alguém agora. onde é que descobriu. trabalhaste no passado? Jesus. A tua vida está Está tudo exposta. aqui exposto. Se alguém descobrir a Tenho uma morada filha que deixa-me Tenho fazer filho. cestas Exatamente. em Covid. Yeah. Exatamente. Com isso, o pessoal consegue ter uma ideia da idade.
dela. Bom, Sem continuemos. pressão. É isso, vamos lá. Pronto, e então em 2020 nós começamos, eu juntei-me então à Pixel através da Reworking, a consultora na altura, e começamos então a falar, ok, o que é que nós temos já implementado e o que é necessário, quais são as necessidades que nós encontramos. E efetivamente, é uma curiosidade, eu quando tive as primeiras reuniões já a trabalhar para a Pixel com o João, na altura era maioritariamente um trabalho de mim com ele, porque grande parte do legado de RH estava entre o André e o João. E nas nossas primeiras conversas eu até partilhei com ele que estava positivamente surpreendida porque nós já tínhamos mesmo muitos processos de People Ops integrados na empresa. Ok, que a empresa já tinha 7 anos no mercado, mas estávamos aí remote mesmo a 100% há pouco tempo. A empresa não era assim tão grande e para o tamanho que tinha na altura nós já tínhamos muitos processos em comparação com aquilo que eu tinha encontrado, não é, nas empresas onde tinha trabalhado anteriormente. Portanto, eu não iria certamente começar nada de raiz, já muita coisa estava começada, já muita coisa estava avançada, mas também muita coisa ainda estava por fazer, muito legado por pegar, e foi um bocadinho por aí que eu comecei. Sim, talvez o primeiro desafio foi formar equipa e Sim. perante este contexto, como estruturar essa equipa e depois, numa segunda instância, como organizar a casa neste contexto. E só depois, isto abraçando uma lógica, um paradigma cultural algo diferente, que nos afastava um bocado do RH puro Uhum. e entraria um bocadinho mais no People Ops. Não sei se queres acrescentar aqui alguma coisa. O Sim. porquê dessa Da diferenciação. abordagem. Da diferenciação, sim, ou seja, a Pixel já tinha muito, apesar de não ter uma equipa de People Ops estruturada e criada, efetivamente, já tinha um olhar que, pelo menos quando eu entrei em 2020, não podendo falar para trás, já começava a querer ser muito mais People Ops do que RH, no sentido de serem processos muito não só direcionados para as finanças e para a parte legal da coisa, ou seja, como é que nós integramos pessoas na empresa e olhamos para a parte legal e financeira, isso é importante, mas também como é que nós escalamos a empresa tendo em consideração nos importarmos com as pessoas e nos importarmos com o bem-estar delas, nos importarmos com como é que vamos escalar de forma saudável, como é que vamos escalar, again, num contexto remote. E na altura, principalmente nesse ano de 2020, em que as empresas indo para remote estavam a criar novas coisas, novos benefícios, políticas de vários tipos, a Pixel já tinha muita coisa promovida e no fundo o trabalho era criar equipa, como o João disse, ou seja, recrutar para a equipa de People Ops e criar processos. E potenciar as bases que tinham sido Sim, desenvolvidas, e sentir que havia uma maior aproximação cultural entre a forma como a organização via as pessoas e a própria sim. a equipa. Exato, este ano 2020, que já foi referido, nós tentámos usar como oportunidade, e no meio daquela espécie de crise da educação que já foi mencionada, nós aproveitámos então para tentar desenvolver estes departamentos de suporte aos departamentos que nós denominamos de production, entre aspas, que é o pessoal que realmente trabalha para os clientes. Também fizemos uma maior aposta em marketing, ou seja, na altura, Cláudia, ainda estavas a trabalhar, ainda era uma equipa de pai 2 pessoas, havias tu e mais um designer, e nós na altura ali em meados de 2020 também tomámos uma decisão estratégica super importante, que foi a questão do rebranding. Uhum. Sim, e passamos, lembro-me de falarmos na altura da empresa estar a evoluir, a todos os níveis, processo, número de pessoas, e fazia sentido que a marca também evoluísse nesse sentido. Aliás, o objetivo da própria marca nova era atingir um certo grau de maturidade, numa forma visual, numa forma de posicionamento, e com o rebrand nós tentamos almejar isso. Eu lembro que na altura, em 2020, nós falamos um pouco sobre como é que iríamos fazer. Foi um processo que não foi da noite para o dia, como é expectável, não é? Não tínhamos experiência Não a fazer tínhamos aquilo. experiência a fazer rebrand de forma alguma. Da nossa empresa. Da nossa Tínhamos empresa. feito alguns para um cliente ou outro ao longo dos Exato. anos, mas para nós próprios não.
lembro até que havia algumas explorações antes de eu entrar Fizemos na umas Pixel. tentativas falhadas. Sim. Foi. Sim. Mas não Muito foi falhadas. Sim. Era a referência do que não fazer. do que não fazer, O que era. não queríamos fazer era Importante. aquilo. Importante. Não é? É importante saber o que é que não queremos fazer depois para sabermos por onde ir. E lembro-me que São Janepi Peps, não é? Ex- O Basta é um blog, Boa. pessoal. E de ler Ah, Afonso Vasco Vieira. É isso. Não, Decor já de está o marketing espírito. aqui Já na está, já equipe. está. Neste caso é o podcast and shares, né? É o Exato. blog para Tudo. esta semana. Isto vai haver Share para sempre aí. aqui uma legenda. Vejam o blog post, não Sempre. percam. Monteiro. Hã? Fica a dica. Pronto, e lembro-me de nós falarmos sobre, precisamos aqui de algum suporte de uma empresa que é especializada também nesta componente do rebranding. Olhamos para várias empresas, do que eu me lembro, até algumas portuguesas, até que já tínhamos uma empresa conhecida que trabalhou connosco no Rubric Forward, no projeto do Rubric Forward, que era o John & Jane, Por um acaso. que são especialistas em branding. Já conhecíamos o trabalho deles e pareceu-nos uma boa aposta. Até que eu já não sei se isto foi antes ou depois, eles vieram cá. Foi depois. Foi depois. Aliás, Eu eles acho que foi tinham uma viagem marcada. assim, viagem marcada para vir cá. Foi assim uma coisa. Queriam ver o branding do Porto. Queriam ver o branding, depois até fizeram um blog post Não é? sobre isso. Porque sobre o a branding brand. do Porto é tipo uma referência mundial E e eles bastante tinham interessante. interesse de ver ao vivo algumas Da coisas. cidade do Porto. Sim, na sim, cidade sim, do o branding, Porto. exatamente. E eu lembro que eles vieram cá e, para além da capacidade deles a nível técnico, foi também uma questão cultural que para nós foi muito importante, que era a parte de haver um match cultural entre a nossa empresa e a empresa que nos ia proporcionar o serviço de rebrand, que era muito importante. Estamos a falar da marca da Pixel, que é o coração, por assim dizer, da empresa. Externa, Externa, sim. exato. Pronto, e na altura nós até fomos ao Brasão comer uma francesinha e eles adoraram. Publicidade à parte. Metem um código de afiliados para ver se. Desculpa aqui a publicidade, mas lembro que fomos lá e eles adoraram. Falamos um bocadinho, conheceram o escritório, lá está na altura eles tiveram a Foram ao oportunidade de- escritório cinzeiro, sim. ao escritório cinzeiro. E para nós fez todo sentido a nível cultural. Depois foi um processo de 6 a 9 meses, pai. Exato. Foi longo, foi longo. Foi longo e Intenso. intenso e de não é isto, não é aquilo, se calhar é isto, se calhar precisamos fazer aqui um retoque, até que chegamos Um dia chegou-se ali ali ao. The X marks the spot, não é? Exatamente, the X marks the spot. Só para. Ou seja, o facto de termos contratado uma empresa especializada foi tipo absolutamente fundamental. Porque à parte nós não tínhamos realmente conhecimento suficiente para fazer um exercício daqueles interno, e eu relembro que o John & Jane inclusive não foi direto ao logo, eles não. houve um processo de research, quase Sim. como UX research, e eles foram falar com os nossos clientes, Equipa também. equipa da Equipa. Pixel, parceiros, pronto, Sim. foram mesmo perceber o que é que as pessoas diziam sobre nós, como é que se referiam à Pixel. Fizeram esse trabalho de background que depois foi absolutamente fundamental para eles conseguirem chegar a um bom projeto de branding. É acima de tudo um bom conceito, não é? Tipo, foi e fundamental. eles conseguiram isso. Aliás, foi fundamental a todos os níveis, foi fundamental na parte do conceito, porque não era só o rebrand, ou seja, não é só a parte visual, é preciso haver algum pensar por trás da nova marca e de certa forma eles chegaram ali a um posicionamento que nos fazia sentido, mas na altura fizeram todo um workshop com clientes, equipa, e foi fundamental para esse processo e até depois para a parte da comunicação, ou seja, para o lançamento da marca. Uma da nova marca. estratégia macro da comunicação, não é? Exatamente, no início de 2021, ou seja, janeiro de 2021, em que nós fizemos, ou seja, tivemos todo esse material, por assim dizer, em que foi possível usar na campanha e que foi fundamental mostrarmos também o behind the scenes, não só, olha, está aqui o resultado final.
Foi importante nós mostrarmos, lá está, o processo para chegar à nova marca. E lembro-me que o vídeo, vou dar aqui também a publicidade do Armazém Criativo, foi feito pelo Armazém Criativo, foi um vídeo De lançamento. de lançamento. Como praticamente todos, não é? Sim. Mas esta é que é Publicidade. a real Aí publicidade. está. Esta é que Não é te a real esqueças da publicidade. referral. Ok? Meu. Olha a referral, meu. Uma Ei. porcentagem. Mas, ó Cláudio, antes de falares do vídeo, só uma nota sobre o conceito, Sim. que acho que foi O conceito e os valores, E os valores. da marca. Sim. Eu acho que aquele conceito das Epic Contradictions, acho que foi ali para mim foi tipo ali não A sei pólvora. exato, não sei como explicar. Foi o busilis da questão, porque depois, a partir do momento que eles chegaram ao conceito das Epic Contradictions, depois tudo foi mais natural. Sim, começou a encaixar tudo. Nós tínhamos a Epic Contradiction, depois o logo em si, Era uma o Epic icon, Contradiction. fazia tudo sentido, começou a encaminhar tudo. Sim, porque isto lá está, foi um processo longo, mas foi de ups and downs, não é? Nós Claro. fomos por um lado, mas já não era, tivemos que voltar à estaca zero e voltamos à estaca zero, até que o Luís também esteve neste processo. Voltamos à estaca zero algumas vezes, mas quando nós encontramos o conceito da Epic Contradictions juntamente com o logo, fez todo sentido. Só se calhar explicar o que é isso. Da Epic Contradictions. Ou seja, nós tínhamos diferentes valores que encaixavam nesta Epic Contradictions. Éramos bastante técnicos, mas ao mesmo tempo éramos friendly. Nós éramos Porto-based, que fazia parte também do conceito, mas éramos também global. Por isso, toda a cultura da empresa encaixava aqui neste Happy Contradictions. No balanço de opostos. Não é? Exatamente, Dos o balanço opostos. dos opostos, e era essa interseção dos opostos que fazia a cultura. E isto, pegando outra vez também nos workshops que nós fizemos com os clientes e com a equipa, lá está, foi fundamental para nós encontrarmos estas interseções. Exato. E estes valores e estes opostos, porque isto foi soma de várias partes, e foi esta soma de várias partes que nós encontramos então estes diferentes valores, que no fundo é esta soma Que de nós várias partes já falávamos sobre eles, mas nunca, não estava até aquele dia nunca ninguém se tinha referido àquilo com uma expressão, nome. um nome. Exatamente. E acho que aí foi tipo o Até acho clique. que foi engraçado porque isto foi um processo, lá está, com muitos ups and downs, mas acho que quando nós chegamos aí às Epic Contradictions foi aquele momento em que fez um clique. Um clique. Como é que Toda a nunca gente- pensámos nisto? Nisto. não é? Exato, Com porque clareza, não é? exato, é isso. Ok, nós sabíamos que, ok, nós até gostamos dessa exploração e desta, mas não estamos totalmente convencidos. E quando chegamos às Epic Contradictions foi uma coisa de, ok, acho que é isto. É mesmo isto. E fez aí uma luz. Acho que foi um Sim, bocado, foi nossa, interessante. sentiu-se ali. Sentiu-se. Não, eu gostaria só de dizer uma coisa, ou seja, na altura em que iniciámos este processo de rebranding, ou se calhar mais quando o terminamos, a empresa já estaria nesta altura com 7 anos de idade, se não me engano. Ou seja, Sim, estamos a falar 20, completos, 20, completos mais ou menos. Ou seja, estamos a falar de uma estrutura à volta de 40 pessoas, mais coisa, menos coisa. Sim. Uma empresa já com vários anos de mercado, já com uma carteira de clientes estabelecida. Nós falamos no primeiro episódio acerca de que a empresa começou numa gênese mais de design, e isso mantém-se como pilar de referência da empresa e faz parte da identidade, mas nesta altura também havia já um muito maior balanço na forma como nos posicionávamos no mercado e aquilo que os clientes procuravam em nós também de uma perspectiva de engenharia, e então esse rebrand também veio no sentido de demonstrar este balanço, fazer esse posicionamento de uma empresa mais madura, onde a marca Mais técnica, mais assumidamente. técnica, uma marca dinâmica, mas que ao mesmo tempo fosse mais sóbria e deixasse que o nosso portfólio falasse por si só em termos de comunicação. Sim, eu lembro que na altura até foi uma preocupação nossa de garantir também, passar uma mensagem de que era uma marca técnica,
mais técnica do que o próprio logo inicial fazia parecer, a nível de posicionamento. Até eu lembro-me de houve um cliente, já não lembro do projeto, que até disse que era demasiado childish e muito designish, A marca antiga. a marca antiga. E O que fez sentido O que para aqueles anos iniciais. exato, não só nós tínhamos esta percepção, mas os próprios clientes também identificaram isso. E com a nova marca, a nível de não só o conceito, mas a nível visual, permitiu-nos atingir algum, ou seja, mostrar alguma maturidade e perder, ou seja, evoluir daquela marca Da mais adolescência, childish, da da adolescência e atingir um ponto mais adulto, pelo menos a nível também de percepção no mercado. Sim, lançámos a marca depois no início de 2021, 2021. com o tal vídeo que já passa a publicidade, também bombeiro, está muito fixe. Está muito fixe, a Com equipa som, adorou. vejam com som, Com que também é som. importante. A E equipa tivemos uma grande receptividade, não é? A todos os níveis. foi o culminar de vários meses a trabalhar na marca. E o próprio vídeo foi muito bem recebido pela equipa, que foi fundamental para nós, porque eles estiveram envolvidos durante workshops e afins, mas depois ver o resultado, acho Exato. que pronto, foi muito importante também para a equipa que esteve a trabalhar neste projeto, ver que foi tão bem recebida pela própria equipa e mesmo externo. Não foi uma marca que representava apenas externamente a Exato, Pixel. Representava exatamente. internamente Foi muito a importante imagem isso. do grupo que nós tínhamos na altura e que Exatamente. temos agora. de certa forma. Exatamente. De até ver alguns clientes nossos que, na altura que lançamos o vídeo e a nova marca, pareciam tão entusiasmados quanto nós. Devido à componente de parceria, não é? Trabalhavam connosco, acompanharam-nos até Sim, determinado foi. ponto e ver ali o rebrand, pareciam tão entusiasmados como parte da nossa equipa, o que Sim. também é muito Nós, revelador. eu acho que nós na Pixel sempre, ou seja, sempre demos muita importância à nossa imagem e posicionamento externo. E estamos sempre a falar da importância da marca e temos uma estrutura organizacional e uma equipa de marketing que inclusive é prova disso, ou seja, nós não vendemos serviços de marketing como empresa, não é? Mas temos um departamento de marketing de 4 ou 5 pessoas, precisamente porque consideramos que uma marca forte é absolutamente vital para o nosso negócio e acho que acho que esse mindset já existia e com este lançamento e com aquilo que esse lançamento significou nos meses seguintes, onde através desse reposicionamento conjugado com uma recuperação do mercado, ainda em período pandémico, mas digamos num período de maior normalização do Covid, onde as pessoas já sabiam mais ou menos o que é que aquilo era e que íamos ter ali mais um período em casa e que depois eventualmente o mundo iria abrir novamente, acabou por nos catapultar para um ano final de 2021, início de 2022, até meados de 2022 de grande crescimento, onde recrutámos imenso, tivemos muitos novos clientes a entrar, os tais mais team retainers, a nossa equipa cresceu pela primeira vez ali acima dos 50, 55, e duplicámos a faturação, pronto, isto tudo já em contexto de remoto, como já foi também falado, e foi um ano de grande de explosão e de grande crescimento para nós. É Sim, curioso que eu, apesar de estar a usar a expressão explosão, e foi do ponto de vista de crescimento, Sim, não é, mas é também progressivo, mas sim, mas houve também depois um grande virar para. Não é propriamente um virar, mas houve ali também uma consolidação da estabilidade, porque o time retainer, apesar de tudo, em 2019, início de 2020, ainda estava muito embrionário, mas ali também em 2021 acabamos por passar boa parte do nosso trabalho de cliente para time retainers, o que do ponto de vista de alocação da equipa e até do tipo de clientes que nós tínhamos, acho que mudou o mindset. Foi um crescimento de tipologia de trabalho da empresa, de número de pessoas, acho que foi bastante. E Sim. operacional também.
Mas que tal como no branding, que foram aqui dos Epic Contradictions, também nos Team Retainer nesse ano, percebemos realmente é isto que nós queremos. Nós falámos no episódio anterior do primeiro Team Retainer, que foi uma ideologia, e acho que esse ano serviu para nós percebermos, ok, é isto que nós precisamos, é isto que nós queremos, tipologia de projetos, estabilidade, e esse ano serviu por causa disso mesmo, tivemos muita estabilidade nesse nível, e muitos projetos estiveram connosco E ao longo desse ano. ter maior controle na alocação, da perspectiva de identificação de RE needs, da forma como íamos crescer, no balanço de níveis e de synership, Certo. da forma como íamos fazer também evoluir as pessoas no contexto dos projetos e mobilidade que existia dentro destes, ou seja, houveram aqui muitas oportunidades de forma clara. Pegando na sequência do rebranding da Pixel e ali chegando mais ou menos a meados do ano de 2021 e com o boom da área de IT durante a era do Covid. O Easy Money. O Easy Money, né? A altura das vacas gordas. Com o crescimento que tivemos e com a adoção em larga escala do modelo comercial de Team Retainer, e com o crescimento praticamente de 40 para, ou se calhar até de uma pequena retração que tivemos para 30 e poucos, Sim. depois acabamos por crescer ao longo do 2021, ainda também um bocado em 2022, para 60 e poucas pessoas no total, ou seja, foi assim um crescimento algo abrupto. Começamos a identificar a necessidade de definir uma estrutura, um modelo organizacional mais estruturado para as necessidades específicas dos departamentos, nomeadamente, e talvez tendo na linha da frente o departamento de engenharia, que foi talvez o departamento que mais cresceu durante essa altura, provavelmente tendo duplicado em número, ok? Sim, nessa altura já era basicamente metade da empresa em engenharia. Sim. Para este efeito, o que nós fizemos foi, durante junho a setembro, sensivelmente, ali durante o verão de 2021, o Tiago e na altura também o Rui Martins, se calhar já nesta altura, enquanto CTO e Engineering Director, começaram a trabalhar num modelo organizacional de quase uma espécie de pequena demonstração de como é que nós poderíamos estruturar o departamento de engenharia, não a organização toda, o departamento de engenharia, tendo em conta o contexto e que roles é que deveriam ser definidos, à parte daqueles já estipulados, aqueles que deveriam ser definidos para corresponder às necessidades da organização. Na altura acabou por ser um projeto enorme, porque tivemos que desenvolver de raiz não só a documentação de todos os roles existentes na Pixel, uma templaterização desses roles e depois documentá-los num grande esforço de grupo que demorou vários meses em coordenação com People Ops e com todos os departamentos, sem exceção. E obrigou-nos também a definir uma framework de Job Level Systems que nos permitisse estruturar e especificar como é que eram avaliados os roles de forma mais concreta, ainda que a Pixel tivesse já há largos anos o modelo de avaliação em vigor, mas tentar coordená-los com esta nova documentação e com esta nova especificação de requisitos à volta dos roles. Foi um projeto que acabou apenas por ser lançado, diria eu, em maio de 2022 ou na primeira fase de 2022. Sim. Felizmente para grande satisfação da equipa, deixando as bases determinadas para aquilo para a definição de carreira e de progressão de carreira na empresa. Talvez apenas acrescentar que uma das coisas que também vinham a ser discutidas já há alguns anos a nível cultural, era a introdução de maior transparência dentro da organização, transparência financeira. Esta talvez tenha decorrido já um bocado mais recente durante o ano na passagem de 2022 para 2023, mas com a estruturação da empresa e neste modelo organizacional, acabamos também por dar um passo que estava há muito tempo discutido, que foi definir
definitivamente estruturar tabelas salariais que já tínhamos por base, já há vários anos um exercício de benchmark, mas torná-las públicas na nossa documentação da HQ no Notion, para que Públicas para a equipa. públicas Uhum. para a equipa internamente, para que a equipa também pudesse entender que os seus momentos de avaliação e trabalhar nos seus objetivos e na sua própria na sua própria evolução leva a uma determinada recompensa a nível de compensação financeira e poderem trabalhar e também se sentirem motivados nesse sentido. Um, E as regras de escalabilidade e também. as regras de escalabilidade da organização. E de cada um dos departamentos também digitalmente, não é? Com os roles que foram criados, algumas oportunidades novas dentro de cada um dos departamentos também surgiram. Exatamente, bem lembrado. Estávamos a esquecer, em conjunto com o People Ops, nomeadamente especificamente com a área de recrutamento, desenvolvemos um plano de mobilidade interna, para que a equipa entendesse melhor como é que poderia operar em mobilidade, não só vertical dentro do departamento, mas a nível horizontal para outros departamentos, e começamos a trabalhar também na mobilidade que sempre existiu, ao fim e ao cabo, e acho que, por exemplo, Sim, esse é um bocado. tu és talvez o maior exemplo da empresa de uma mobilidade horizontal, tendo em conta que arrancaste a tua carreira na Pixel enquanto front-end engineer e agora estás como head of prod, tendo bastante por project manager. E pronto, foi um ano, ou seja, este boom comercial, digamos assim, da empresa permitiu-nos também conseguir olhar para as operações e para a organização e levar as coisas e atacar muitos projetos que estavam há muito tempo na gaveta e que eram quase um híbrido entre um desejo e quase uma frustração do grupo, ainda não temos conseguido atingir essas metas. E também vem boa altura, porque, tal como falámos no episódio anterior, estávamos, pelo menos em engenharia, a chegar a uma maturidade de equipa mais experiente, que estava já a almejar o tipo de roles, e este Org Model veio também abrir essas oportunidades, que também ajudou a reter essas pessoas e a mantê-las connosco até hoje. Sem Foi dúvida. importante. Sem dúvida. A nossa retenção também aumentou imenso Muito. nesta altura. E o não é? tipo de perfil que nós procurávamos também foi sendo alterado de 2021 para 2022. Eu sinto que o tipo de persona que nós procurávamos continuava a ser a mesma, mas o nível ou com as mesmas características, o nível de seniorship e mesmo a nível técnico era um bocadinho diferente. Era uma seniorship um bocadinho mais mid to senior, que se reflete um pouco na equipa que já temos hoje em 2023, que não era se calhar o panorama em 2018 ou 2017, em que se calhar não procurávamos este nível de seniorship, Por portanto foi um acaso eu recrutamento lembro-me diferente. que na Pixel, desde que eu entrei, acho que até 2018, 2019, boa parte das pessoas que eram mais seniors na equipa tinham entrado como primeiros, segundos empregos para a empresa e crescido basicamente Pois. com o E evoluir queremos da que isso empresa. continue a Sim, acontecer. sim, sem dúvida, mas começou a haver também um balanço, não é? De contratação direta Exato. de pessoas mais isso, sim. mais seniors, que era acho que era uma raridade. Não me lembro assim de muitos casos de pessoas seniors assumidas, apostas da Não Pixel. acontecia até essa altura. Até pelo sim. menos 2017, 2018, acho que era raro. Lembro-me de uma outra pessoa, mas não era tão balançado. Sim, e nessa altura em que, aproveitando aqui a conversa do Org Model, do Organizational Model, o facto de também termos feito a estruturação de todos os roles, depois também nos permitiu dar aqui mudar um bocadinho o processo, uma parte do processo de recrutamento, que é a parte em que nós, apesar de já termos e sempre tivemos desde o início da empresa vagas, não é? As ditas vagas, ou seja, job openings descritas e estruturadas, agora com o desenvolvimento do Org Model houve aqui um link, um juntar entre aquilo que são os roles e aquilo que são as nossas job openings, ou seja, nós quando decidimos, o que eu quero dizer com isto é quando nós decidimos recrutar alguém, um, a priori esse role já existirá no Org Model, se não existe, começa então a discussão por aí primeiro, para depois sim escrever e estruturar o role, para depois abrir uma vaga e para ao mesmo tempo já estar a desenvolver as tabelas salariais, ou seja, quando os candidatos chegam a nós, já muito trabalho existiu antes, e toda uma série de processos a decorrer por trás que não existia em 2019, 2018, novamente. Eu acrescentaria, já que estamos a falar de recrutamento,
que claramente a época de Covid que levou qual era a terminologia que era utilizada? Uma maior reflexão da parte das pessoas em relação ao seu compromisso de vida, Hum, de big. sim, sei o que é que estás a falar. Hum, Sim, pronto. era tipo de bandada, só que em inglês. Sim, havia uma terminologia qualquer de Sim. big, qualquer coisa, está-me a falhar, mas onde as pessoas efetivamente estavam a questionar muito a sua direção, etc e tal, e foi também a primeira vez que nós sentimos que, combinado com isso, e o nosso crescimento de maturidade, com o nosso rebranding, etc e tal, nós começamos a sentir que havia muitas pessoas a sair de empresas mais estruturadas, à procura da Pixel, numa empresa estabelecida, madura, mas ao mesmo tempo com um ambiente mais de proximidade, mais quente, The Great Resignation. The Great Great Resignation. Resignation, exatamente, pronto. E então, claramente houveram, ou seja, a amostra daquilo que nós alcançávamos normalmente em recrutamento melhorou imenso, à parte da nossa capacidade de especificar melhor Sim. o perfil e as funções técnicas que nós queremos, sem dúvida. Depois apresentámos as bases do projeto num evento presencial, que foi, salvo erro, o primeiro evento presencial pós-Covid. Sim. Se a memória sim. não me falha. Sim, 2022. Sim. Sim, nós reunimos no Celina, Celina. no dia 15 de outubro. Olha aí mais um código, olha aí mais um código, mais uma data, mas eu data. com Não, blog isso eu- post essa seu data eu contato lembro, está essa data forte, eu lembro, estamos sim. bem, É estamos verdade. bem. Essa eu lembro. Brasão, Celina, armazém criativo, mais É alguma coisa? viver a cultura local do Porto, então. Sim, é isso, Então, apoiar para aqui os viver, negócios, é isso mesmo. para dinamizar, não é? Sim, ou seja, foi um retomar dos eventos. Esse evento marcou o retomar dos O eventos pessoal estava presenciais. sedento. Sim, Estar junto. por curiosidade, uma coisa que nós não dissemos é que com o Covid e com o passar para remoto a 100%, nós tomamos uma decisão que foi fechar o escritório. escritório. Falamos com a equipa, perguntamos à equipa, fechamos o escritório definitivamente, o escritório afumarado, Exato, esse. assim, a certo, cheira a fumo por cima da discoteca. Foi um grande dia para mim esse. Foi um grande dia, pronto, e passamos, e nessa altura nem sequer éramos uma empresa com capacidade híbrida, éramos uma empresa Não tínhamos mesmo. inteiramente Sim. remoto, tínhamos uma parte do escritório, de uma espécie de auditório que foi E transformado isso foi passado escritório. uns meses, Uns meses, 2, 3 meses, sim. para permitir que até 12 pessoas, 14 pessoas, já não me recordo, Yeah. pudessem, por escolha, por opção própria, vir trabalhar Sim, para fora um de casa. espaço físico fora Exato. de casa, mesmo entendendo aquelas restrições de distâncias e com as. Exato. Bom, Sim. com Máscaras, acho que essas coisas. etc e tal, que o Covid nos impôs, havia efetivamente algumas pessoas dentro da empresa que estavam muito fartas e quase ansiosas e precisavam de sair, e nós criamos essa alternativa, apesar de não termos um escritório oficial. Escritório esse que, agora este aqui, acabamos por abrir apenas Em outubro de 22. em outubro de 2022. Foi efetivamente o primeiro evento que nós tivemos no pós-Covid, e a primeira vez que nos vimos todos, e foi marcante porque também foi o momento onde nós apresentamos este projeto à equipa com pés e cabeça. Desculpa, Desculpa. foi um bom. Acho que foi um bom evento, até porque foi também a primeira vez que nós estivemos em contacto com pessoas Que tinham sido que contratadas. durante. E que não E conhecia. isso foi assim um choque até um bocado estranho. Que era E tipo, és tão alto. É isso. Ou és tão Sim, baixo. o não Foi. saber bem, aquele que eu concorri, eu já falei uma outra vez na reunião. Sim, foi uma sensação engraçada. Por acaso foi. E acho que até foi simbólico no sentido de. Houve ali um ponto, não é? Foi um ano e qualquer coisa, onde nós crescemos bastante, Sim. mesmo a nível de tipologia dos projetos, as próprias equipas dos projetos. Muita gente começou a trabalhar com pessoas que ou conheciam parte da equipa anteriormente, porque já eram da Pixel e contactavam. Referrals e Exato, sim. exato.
ou pessoas que não conheciam de lado algum e que até fisicamente estavam noutros pontos do país. Também foi uma realidade nova Sim. Isso é altura, relevante, não é? sim, Isso sim. é um bom ponto. Estávamos todos no Porto e de repente. Porto e arredores, não é? Braga, no Sim, máximo. exato. Começámos a contratar pessoal em Castelo Branco Exato. e Lisboa. Lisboa. Coimbra. Sim, por curiosidade, nós nos primeiros talvez 7 anos só tínhamos tido uma única pessoa de Lisboa e foi o Cláudio, se não me engano, Que veio para o Porto que, meio que, viver. que, que, Sim. que veio viver para o Porto. Tivemos alguns. O Fábio também era do Algarve. Sim, mas de Lisboa, sim, De Lisboa Bom, não havia grandes. não havia muitos, Não, mas isso não. efetivamente no contexto remoto expandimos e começamos a receber imensas candidaturas de outras zonas do país. E agora temos já para aí 4 ou 5 pessoas em Lisboa e Sim. pessoal. Ok. Sim, neste momento Muito mais quase do- 60% da equipa é de fora do Grande Porto. Ou seja, o ano passado tivemos nos 50, ou seja, já estamos mesmo, a equipa já está a crescer para muitos lados, digamos assim. É isso. Hum, Diz, Só diz. relacionado com eventos, só contar aqui uma história semi-triste, Vê lá, meu. semi-feliz, Vê lá, que não é? coisa. Ou seja, nós Ser de jantar de Natal. após o 15 de outubro, com confiança, achamos que iria correr também bem fazer um jantar de Natal em dezembro. E, efetivamente, várias empresas estavam a fazer jantares de Natal com alguma Já confiança. havia um cansaço. Já havia algum cansaço, pronto. E nós, efetivamente, marcamos e estava tudo bem, até que às 5 da tarde tivemos um caso de Covid e, por decisão, acabamos por, boa ou má, acabamos por cancelar o evento e depois acabamos também por celebrar o Natal em março, no mês de março, assim deslocalizado, que acabou por... Tivemos um teste positivo de uma pessoa que tinha estado no escritório com Sim, mais 10 exatamente, pessoas nesse exatamente, dia. exatamente. Se fosse uma pessoa que estava em casa, Sim. tipo, pronto, não Sim, vinha e não, estava sim. feito, não é? Era. Mas como tinha estado em contacto com o grupo de 10 pessoas que também iam ao jantar, tivemos de tomar essa decisão ali literalmente a faltar 2 horas para o jantar. Já tínhamos colegas a vir de Lisboa no comboio, Exato. tivemos a Sim. telefonar, a dizer, olha, não E vai depois a haver ligar para o jantar. restaurante, já nem me lembro como é que isso Sim, foi. Pagámos e- metade, já nem me lembro Sim, o como é que isso restaurante foi foi. bastante flexível Foi. e possibilitou-nos fazer mais tarde no Mais outro tarde. mês. E depois Sim. fomos lá fazer o jantar de Natal Sim, em março. e logística de apoio a quem tinha estado no escritório para comunicar com a linha de saúde e garantir que estava tudo bem com eles, etc e tal. Foi Zero saudades. Não é? Podemos dizer isto, é passava-se justo. muito tempo a lidar com logística à volta de Covid É. e coisas do género. Para a Sim. produtividade tem os dois lados. O remoto, as pessoas Imenso acabam por tempo. trabalhar mais horas, não é? Porque tipo, estás em casa, não há o commute, tipo, tomas o pequeno almoço e vais para o computador e acaba por haver esse impacto, mas por outro lado o esforço de... Era qualquer iniciativa, qualquer evento, qualquer implicava sempre pensar na logística toda Exato. e se acontecesse aquilo, e se acontecesse isto, e como é que lidaríamos com aquilo, com muita preocupação, obviamente, mas era muito extenuante e acabou por nos desfocar e retirar alguma energia daquilo que ao fim e ao cabo era importante também, era Claro, o negócio, o negócio isso tudo. e levar a empresa para a frente, obviamente. Ou seja, durante esse ano nós ficamos no tal auditório, esse ano, até essa altura, nós ficamos no tal auditório que era o escritório para aqueles que queriam ir para lá, não é? Ou seja, temporariamente tivemos essa opção, mas se calhar podemos falar aqui um bocadinho da abertura deste escritório, que foi já em outubro de Sim, 2022. podemos. Isto tendo em conta que a fábrica do mundo parou e que fazer obras, porque era o que estava a acontecer, era uma coisa altamente complexa. Sim. Tudo era complexo, mas sim, também isso. Sim, basicamente nós estamos neste momento neste escritório também nos aliados desde outubro de 2022, como tinha sido falado, mas este prédio onde nós estamos pertence ao nosso primeiro senhorio, do tal escritório nos aliados que nos serviu muito de marketing, que foi a torrada sem manteiga.
o drone a voar sem autorização, essas coisas todas, já foi falado no primeiro episódio. E nós tínhamos basicamente alinhavado com o senhorio, vimos para este prédio onde nos encontramos atualmente, que é um prédio que tem 4 andares, que não me perguntem porquê, mas estava desocupado há décadas e precisava de uma reabilitação total. E então nós tínhamos tínhamos um acordo para arrendar os pisos todos, ou 3 pisos, o de baixo não, mas os 3 pisos. E a ideia, no contexto pré-Covid, era a Pixel, com 60 pessoas, tendo em conta que por piso cabem para aí 14 ou 16 ou por aí. A ideia era realmente nós ficarmos com o prédio inteiro e vimos para aqui ocupar o espaço. Depois, entretanto, meteu-se a pandemia, o projeto ficou totalmente on hold. E nós tivemos que renegociar, ou tentámos renegociar os termos do contrato e esse acordo de alugar o prédio inteiro com o senhorio, ao qual eles recusaram, porque queriam mesmo que nós fôssemos os únicos inquilinos devido à existência da relação de confiança com a Pixel, que naturalmente é muito importante num contrato como este, ainda por cima um contrato a longo prazo. E nós, pronto, o que é que vamos fazer com isto? E o que decidimos foi basicamente, em vez de vir alugar o prédio, fazer uma espécie de uma comunidade de empresas, subarrendando 2 dos pisos que fazem parte do nosso contrato de arrendamento. E pronto, e agora temos aqui 2 empresas em baixo, pessoal da MGM e da Nexar, espero que estejam a ver isto. E espero que partilhem, e comentem e gostem e mandem aos vossos tios. Hashtag, Eu estou aqui. Alguém que comente, faz favor, diga alguma coisa, sabemos que viram isto, está bem? Não, mas é um projeto muito fixe, tem corrido super bem. O pessoal é de empresas diferentes, mas a gente até faz iniciativas conjuntas e também tem uma componente importante que é de otimização de custos. Sim. Que é um dos erros que algumas empresas estão a cometer, que é planear espaços de escritórios quase como se estivéssemos em 2019, não é? E o mundo mudou entretanto, as dinâmicas são muito diferentes e há custos com o remoto, por exemplo, as questões das viagens das pessoas, da acomodação, do pessoal de longe, ou seja, há esses custos acrescidos quando as pessoas têm que vir à sede da empresa, mas por outro lado também há uma poupança no office space, porque efetivamente nós temos um escritório de 16 lugares e muito raramente, por exemplo, o escritório está cheio, não é? Ou seja, só mesmo num evento muito específico e pré-combinado é que o escritório fica mais cheio. Tirando isso, não há... Tem-nos servido perfeitamente bem, inclusive dá um bom cenário de gravação de podcasts. Certo. Eu diria que era uma boa ideia fazermos O quê? um podcast. Acho. Já estamos a fazer. Desculpa. Um oficial, Um assim oficial. recorrente. Com Digam se vocês temática. querem nos comentários. Era isso, obrigado. Era isso que eu ia dizer. Sempre aqui Assim para não ti. fica o André sempre com esta fama. É isso, assim não fico eu sempre com esta fava. Nisto estamos a falar do escritório, nisto entretanto chegámos ali a meados de 2022, finais de 2022, após a fase de grande crescimento que nós tivemos e que já foi aqui referida, começou-se a sentir alguns sinais de algumas movimentações nas placas tectónicas da economia, digamos assim. Relembrando também que no início do ano de 2022 iniciou-se a guerra Rússia-Ucrânia, tudo o que daí adveio, as questões relacionadas com a inflação, eventualmente depois pós-Covid, nós eventualmente ali depois, mais ou menos no verão de 2022 começaram-se a ver alguns layoffs no mercado, principalmente em empresas cotadas na bolsa, ou seja, os estoques das empresas cotadas começaram a sentir um bocadinho algum receio dos mercados e dos investidores. Nessa altura nós já tínhamos feito algumas comunicações à equipa a mencionar
algumas coisas que se estavam a ver, mas ainda ninguém tinha real clarividência do que é que se estava a passar, e só começámos realmente a sentir os impactos da correção do mercado mais ali no final de 2022. Sentimos isto de duas formas, em duas partes. Primeiro, sentimos num aumento do nível de exigência Escrutínio, do quase. escrutínio, era essa a palavra que eu ia usar, do nosso trabalho, da, no fundo sentimos que cada dia de trabalho nosso e cada euro cobrado ao cliente era muito mais escrutinado ali em setembro, outubro de 2022 do que era, por exemplo, em janeiro ou fevereiro desse mesmo ano. Ou seja, foi quase antagónico, porque até aí, por vezes, até tínhamos alguns projetos onde sentíamos quase uma displicência da parte do cliente perante o tempo que as coisas estavam a demorar. Não é que a gente andasse a encher chouriço, não é nesse Sim, 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 sentido, sim. mas é alguns exageros que com um outro cliente. Excesso de zelo. Sim, que foram, as coisas foram-se arrastando. E depois começámos a sentir essa mudança então, no nível de exigência, e depois numa segunda fase, mas tudo no curto espaço de tempo, sentimos também sentimos depois na pele as questões contratuais ou seja, a dificuldade em fechar novos clientes. E principalmente também renovações de clientes, de contratos existentes que não se verificaram. Esta situação acabou depois por se arrastar para 2020. Começou ali nos finais de 2022, talvez novembro, dezembro, e arrastou-se ali até finais do primeiro trimestre, meados do segundo, mais coisa menos coisa, em que foi um período muito conturbado, muito sangrento quase. E coincidente com a maioria das renovações contratuais que nós Exato. tínhamos com os clientes. E foi um período, quase todas as semanas era uma nova surpresa, era um cliente novo a pedir uma redução de equipa ou a pedir uma termination. Uma suspensão de trabalho temporária, Exato. um Pronto, bocadinho de tudo. isto só para localizar o pessoal no tempo, nós estamos em novembro a fazer este podcast. Isto que estamos a falar agora foi há pouco tempo, foi há 6 meses atrás, mais coisa menos coisa, portanto está tudo ainda muito recente, mas apesar disso acho que nós sentimos que foi há mais tempo e porque aconteceu tanta coisa e é um ano de tanta mudança, que nos tem impactado muito. Só referir que, e antes de pronto, vocês também quererão dizer coisas sobre este tema, certamente. Dizer que este ano 2023 tem sido um ano que tem posto realmente à prova a resiliência das empresas. É um ano de correção clara da indústria tech, onde uma indústria onde tem havido muitos exageros ao longo de muitos anos, e que a correção tem algumas coisas más, tem outras coisas boas. E nós também fizemos um trabalho forte alinhado com a questão da transparência, que estávamos a falar há pouco, de não só manter as pessoas claramente a par do que as pessoas que trabalham na empresa, claramente a par do que estava a passar e o impacto, por exemplo, financeiro das decisões dos clientes que estavam a ser tomadas, mas também de uma perspectiva quase, eu não vou dizer educacional, mas de contexto macro do que estava a acontecer no mercado, porque é que estas coisas estão a acontecer. No fundo acho que é isso, é ir à origem dos assuntos, e neste caso em concreto a origem dos assuntos tinha muito a ver com macroeconomia. Está um artigo no nosso blog onde isto está muito bem, modéstia à parte, que o artigo é meu, mas acho que está bem explicado, e para newbies acho que o pessoal consegue perceber o que diz lá. Sim, eu só acrescentar aqui uma coisa, porque perante este contexto todo de layoffs, de perigos na contratação, a equipa sentiu isso, e a equipa não gosta muito de falar destes tópicos, obviamente fica ansiosa, sente que o mercado, a empresa onde está, não está estável, que há risco no desemprego é exagerado, mas há risco pronto, é instável, basicamente, e gera ansiedade. E a forma como nós achamos que
que seria mais adequado combater isso seria quase ter uma abordagem quase radical na transparência e ser super cândidos em relação a tudo, para mal e para o bem. Isto obviamente trouxe dificuldades em esclarecer alguns tópicos, a Comunicação. comunicação, lidar com alguma frustração da equipa, perfeitamente normal e adequada. Perguntas difíceis, às vezes até feitas de uma perspectiva QB tóxica, mas acreditamos que este foi o caminho mais indicado e que acabou por até mudar, não necessariamente a forma como fazemos ao Lens, as sessões com a equipa inteira, mas acabou por mudar a forma como nós comunicamos, de certo, Acho que é mais a mudar tudo, relação. é assim, digamos, o ponto de transparência acabou por solidificar ainda mais a forma como nós já fazemos alguma comunicação, mas acima de tudo, e talvez este tenha sido, do ponto de vista organizacional, o ponto mais positivo, foi trazer tópicos de business, de onde depois vem a estratégia, Sim. a economia da empresa, finanças, etc. e tal, para a frente Ao foco. para a frente porque até à data havia muito foco constante nos 2 anos anteriores a 2023 havia um constante foco em condições, perguntas à volta de people, como é que isto pode melhorar, o que é importante, obviamente, faz parte da abertura e da saúde, mas os tópicos eram exclusivamente, praticamente estes, Sim. e foi, de certa forma, foi um processo de maturidade e de evolução organizacional, Sim. do qual, para nós, é de certa forma até mais recompensador, e acho que pá, a equipa, de certa forma, também vê que entende melhor como é que funciona os in and outs do negócio, Sim, o pelo qual pessoal em passamos. geral, pá, deu-nos bom feedback e apreciou essa transparência. A transparência é aquele pau de dois bicos, não é? Ou seja, às vezes Claro. não dar é o problema da opacidade, dar às vezes pode gerar ansiedades e as pessoas podem ficar preocupadas e tal, mas nós, pronto, escolhemos um rumo que Sim. é preferimos que estejas informado e pelo menos saibas o que contar e tomas as tuas decisões de forma informada e não o inverso. Nós também, no meio destas mudanças todas, nós ali no final do ano 2022, mais uma vez para atacar um bocado aquilo que estamos a sentir no mercado, criámos outro hashtag, mais coisa, menos coisa, assim mais ou menos, que foi o Bring Your A Game to Work, que ainda usamos, que foi é uma frase, uma microfrase orientada obviamente à qualidade e tudo Fazer mais, step up. fazer step up e pronto, e nós, a Pixel, penso que o pessoal lá visto de fora deve ter essa ideia de nós, mas somos uma empresa muito exigente, não é? Em tudo aquilo que fazemos. Neste ano 2023 e going forward, acho que ainda somos mais do que éramos. Foi feito um double down nessa exigência, não só porque faz parte dos nossos princípios e da nossa forma de estar, esse querer mais e melhor, mas também porque o próprio mercado acaba por exigir isso neste momento e nós tentamos fazer este balanço entre fazer isso, mas também dar às pessoas as condições certas para conseguirem entregar com esse nível de qualidade, não sentirem pressão em excesso, em demasia, sentirem que na mesma continua a haver margem de erro, ou seja, porque às vezes esse excesso de exigência vem acompanhado da toxicidade cultural, não é? E nós acho que tentamos sempre fazer Sim, esse balanço. sim, quando se tenta, talvez o termo não seja pressionar, mas fazer para um grupo grande de pessoas, ou seja, ali à volta das 60 pessoas, tentar introduzir uma nova ideia e passar a ideia de que que aquilo que estávamos a fazer não era suficiente ou não era bom o suficiente para aquilo que agora será o novo paradigma. Não foi sempre uma transição simples para todas as áreas da empresa, para todos os membros da empresa e muitas vezes tivemos que nos sentar com várias equipas para explicar o porquê de estarmos a fazer esta exigência, o porquê de estarmos a ter Exato. um ainda maior escrutínio em tudo, na comunicação, na qualidade, na velocidade, no decision making,
aos clientes, a todos os níveis, essencialmente. E isso aconteceu de duas formas. Aconteceu do ponto de vista interno, mas já aqui falamos também do lado dos clientes, não é? Se não fôssemos nós também a tentar ter esse tipo de postura e fazer esse tal double down que estavas a falar, as consequências com os clientes teriam sido outras. Nós já sentimos o Claro. aperto, perda de clientes e reduções de equipa, etc., de consequência deste aperto de Do mercado. mercado. Acho que teria sido ainda pior se não tivéssemos feito este double down interno, e arrisco-me a dizer que os clientes que ficaram connosco, as relações que nós entretanto ganhamos, vão ter retornos positivos graças a esse Graças a isto, a double médio e down. longo prazo, sim. Houve alguns clientes que acho que é parte das relações, não é? Acho que Há quando relações muito trabalhas. fortificadas, sem dúvida, neste momento. Exatamente. Há relações que nós temos com clientes já há anos. Qualquer relação com um cliente de anos passa por momentos positivos, momentos não tão positivos. Claro, E acho que é nos pontos menos positivos que se fortalece a relação. sim. E sim, com esse maior escrutínio, acho que também veio uma grande oportunidade ou de ganhar visibilidade para problemas que até então estavam escondidos. Maior aproximação Exatamente, a partir de da uma maior vossa parte. aproximação também. Ou até para resolver outros novos que surgiram perante esse tal aperto, por assim dizer. Sim, do ponto de vista de leadership, esse ponto que vocês tocaram agora acho que é muito importante, que é tudo isso que vocês disseram internamente também se representou na forma dos managers ou das pessoas que estavam a gerir equipas irem diretamente ao campo, perceber qual era o nível de exigência que estava implementado naquele momento, como é que nós poderíamos exigir ainda mais ou melhorar ainda mais alguns processos, é mais isso, para garantir que a qualidade estava ao nível daquilo que era expectável, não só dos clientes, mas também das equipas complementares, como o João disse há pouco, marketing, sales, people ops, porque apesar de não trabalharmos com os clientes, o nível de exigência e um aumentar da qualidade também tem um impacto na organização, obviamente. Isso Sim, também um aconteceu. mindset. Nós, apesar deste ano turbulento, conseguimos ainda assim fazer mais ou menos o mesmo volume de faturação que tínhamos feito no ano passado. E também igualmente importante, e mesmo em termos de dimensão do tamanho da equipa, a diferença não é muita. É um ano onde houveram uma série de saídas, ou seja, a turbulência é a todos os níveis, não é? Quando estas coisas acontecem, mas também é um ano que contratamos muita gente, funções diferentes, apostas estratégicas aqui e acolá. E conseguimos, acho eu, neste momento, ter um equilíbrio saudável, que mais uma vez, e voltando à questão do Covid, a ideia é posicionar-nos novamente para a recuperação de mercado, que eventualmente irá existir. Neste momento, ao dia de hoje, ainda não é muito claro se isso está a acontecer ou se vai acontecer em breve, mas que, pronto, isto é quase o beabá, não é? Toda a gente sabe que a economia é sempre de altos e baixos. E, portanto, nós tentamos estar bem posicionados também com agora a adoção das ferramentas da AI para maior boost de produtividade e eficiência. Isso AI, podemos fazer um novo episódio só sobre AI, não é? Se quiserem um novo episódio sobre Talvez o AI, pessoal esteja também dá. interessado, mas é isso, se Sim, quiserem, no digam episódio. coisas. E sim, Se calhar, só para clarividência, a Pixel nunca tomou nenhuma decisão particular, nível se algum dia iria fazer um layoff ou não. Nunca vimos essa necessidade, porque, como foi explicado já neste episódio, nós estávamos numa aposta clara de um org model que tínhamos definido, e esse org model, que se focava muito no modelo comercial Team Retainer, acabou por ficar enfraquecido nesta transição, porque o time retainer também perdeu um bocadinho de força com o escrutínio e o Exato. aperto do mercado. Nós tomamos a decisão de não fazer layoffs e tomamos a decisão de entender que era um ano que idealmente 2023 é um ano de transição e que iríamos manter um certo investimento, ainda que algumas componentes organizacionais tenham sido ajustadas e refletido, e esse processo ainda está ongoing. E também, mas efetivamente fomos colocados na posição de tomar algumas decisões difíceis, nem sempre
nem sempre do agrado de todos na organização, mas na nossa óptica bastante necessários. E como o André estava a dizer, nós efetivamente o tamanho da equipa não diminuiu. Na realidade, nós fizemos uma aposta num recrutamento ainda mais exigente, num perfil ainda mais alinhado perante aquilo que nós vemos que será talvez os próximos 2 a Exato. 3 anos da Pixel em termos de exigência e a nosso ver até agora Preparar aposta- a empresa para o uma futuro, aposta não é? Exato. com muito de sucesso até Sim. ver. Também nós falamos aqui já do rebranding e tudo mais. Uma das coisas também que fizemos este ano foi uma maior aposta nas sales e no marketing, parcialmente por necessidade, parcialmente porque também era uma coisa que nós já tínhamos programado Sim, e planeado fazer. Ganhou força, estava antevisto de certa É isso. forma, mas ganhou mais foco e Ao mais. fim de 10 anos temos uma página de serviços no nosso site que diz o que é que nós fazemos, o que é espetacular, não é? Loucura total. Fizemos uma nova homepage e lá está. E estamos e mesmo com aquela turbulência toda, lá está, o mesmo mindset de tentar ver as coisas como uma oportunidade e investimos e ter mais uma pessoa em sales, um departamento de marketing reestruturado. E pronto, e iniciativas à volta disso para nos tentar posicionar da melhor maneira para quando a recuperação eventualmente chegar. Isto já disse há bocado, mas acho que continua a ser Sim, aplicável. já há sinais positivos. Há sinais de positivos. retoma, só Sim, não queremos que o pessoal fique com a ideia que se vier agora para a Pixel trabalhar em janeiro vai encontrar uma empresa em escombros. Não é? Sim. Isto está tudo. Mas é Está tudo importante mais esse ou menos ponto intacto. da preparação, porque como estávamos a dizer há pouco, há esse investimento por parte da empresa. Como o João disse, o Argomodel enfraqueceu um pouco na transição 22 para 23, porque houve alguma perda de cliente e estávamos na transição de introduzir o Argomodel. E para dar um bocadinho de contexto, nós estávamos a introduzir alguns roles, no caso de engenharia, muito específicos, e devido à infelicidade, entre aspas, de haver alguns layoffs, havia muita gente no mercado num role totalmente novo para nós, para encontrar aquele perfil certo e aquela pessoa certa. Pela primeira vez Então, havia muita gente Havia no muita mercado, gente no não é? mercado, então nós só acabámos de contratar para um role em particular no departamento de engenharia em março de 23. Ou seja, no pico de se calhar do maior impacto que tivemos, de 23 para 23, tivemos a equipa do Argomodel pronta. Então era quase linhas a cruzarem-se, uma a subir, outra a descer. E também a aposta do nosso lado nesse sentido de manter a equipa, porque podiam perfeitamente ter parado aquilo a perceber como é que iam ver o mercado, Claro. mas decidimos apostar e estar preparados em conjunto com a Sales, com o marketing, com tudo o resto. E é mais uma vez, claro, como disseram, como o Covid, é uma preparação para o que aí vem. Rebalancear da Sim, empresa, sim. de certa forma. Uhum. Né? Sim. Houve áreas onde perdemos algumas pessoas, houve outras áreas onde acabamos Sim. por ganhar outras. E de certa forma levou-nos a ter que fazer alguma pausa em alguma toada de alguns projetos mais estratégicos que tínhamos em 2022 e agora neste sentimento de retoma que começamos a ver, ainda não 100% oficial, Já digamos se vê assim. umas aquisições, as Sim, chorudas sim, e tal, não é? sim. O Lume, não sei o quê. Sim. E também começar a ver já o impacto desta reestruturação de sales e de marketing também já dentro da empresa. Estamos neste momento a olhar e a reposicionar-nos para o ano de 2024, onde pensamos que a retoma de alguns desses projetos estratégicos, cruzados com a toada do mercado e a direção que estamos a tomar neste momento, É poderão isso. fazer sentido. Pronto, pessoal. Está feito. Muito obrigado. Espero que isto tenha sido não muito aborrecido para todos. Ninguém adormeceu. Acho que nesse aspecto foi positivo. Mais ou menos. Claro, Quase, podia ter né? sido uma oportunidade, Se não é? vai confortável. E para o pessoal que nos está a ver, pá, esperemos que tenham aguentado estas 3 horas e tal. Estou-me a referir também aos outros episódios. Não se esqueçam de ver, é importante. Prometemos. Netflix. Ainda não chegamos a Ainda não, ainda Ainda. não. Mas Ainda talvez um dia, Netflix? talvez Mas um é que dia. estamos a Nos subestimar apanha, o viu? tempo das gravações, 3 horas e tal. Não, Isto é- não, 3 Vai horas ser, e tal. vai Vai ser, ser, vai ser mais, se vai ser calhar. mais, vai ser É, mais, mas mais para o perfeitamente. pessoal não ficar assustado, Exato. Mas Se vão agora lá que chegaram ver. ao fim é que. tem lá umas piadas fixe,
Eu acho que sim, eu acho que vale a pena. Eu não vou revelar mais, senão pronto. E pronto, vocês, nós ficámos aqui um bocadinho a questionar-nos se este ano de 2023, onde aconteceu tanta coisa, merecerá ou não mais conversa e, por exemplo, um tópico como AI, esta mudança de paradigma, mas decidimos deixar essa decisão nas vossas mãos. Se alguém conseguiu a proeza de chegar ao fim dos podcasts e estar a ver isto, pá, deem-nos feedback, digam-nos se acham interessante nós fazermos um episódio extra para falar sobre estes temas mais da atualidade e se houver mais de 150, estou a brincar, basta uma pessoa pedir e nós fazemos logo, não, algo desse género. Não, mas se virmos esse interesse da vossa parte, nós vamos, nós prometemos fazer aqui mais um bocadinho com as nossas perspectivas sobre estes temas. E já sabem, sigam-nos no LinkedIn, no Facebook, no Twitter. Não temos TikTok. Não meta. Se acharem que devemos ter Ainda. TikTok, digam. Podemos pôr lá alguém a dançar. Não sei se alguém. Teixeira a dançar? Sim. Sim. É? Acho que sim, se Acho que calhar. uma vassoura faz um bom Eu serviço. danço Sim, não, se calhar não. Isto é um plano para o recrutamento. Se puséssemos o pessoal a fazer figuras tristes, depois. E é isso. João Pessoal. Teixeira, vá lá. Ai, Vá lá, desculpa. Teixeira, faz Teixeira, isso. agora, agora. Anda lá, Teixeira. É isso, Tem para que ser, acabar tem o que ser, tem que episódio. ser. Isto É grande. Isto é importante para o Olha para a futuro. câmara, olha para a câmara. Cortem. Olha para a câmara. Cortem. 3, 2, 1. Até breve. Vamos embora. Está feito.